E vamos, então, entrar de sola nesse tema candente, que é a mídia e o direito penal. E tenho que, de início, dizer que o crime é algo que fascina desde os primórdios. Se é algo que, como um imã, nos atrai, é esse tema. Não é à toa que as empresas, e é isso que me preocupa, porque atrás de um jornalismo, De Paula, atrás de um repórter, nós temos grandes empresas que, no nosso mundo capitalista, pensa em lucro. E o que vende é o tema sensacionalista. Porque pode-se dizer, talvez com um pouco de pudor, eu não assisto esses programas Brasil Urgente, Record Urgente, mas quem nunca, ali na música, não parou para ver? Eu confesso que eu já assisti. Aliás, como o Dr. Walter disse, e o culpado foi o Dr. De Paula, me vi um dia desse dando entrevista para um desses programas. E senti na pele o que é esse sensacionalismo. Mas tenho em mente como princípio, e quero transmitir isso a vocês, que nós devemos sempre tratar do tema, como advogados que seremos um dia e que já o somos, aqueles que já ostentam essa nobre profissão, com algo que vai pautar o meu discurso aqui, o princípio da dignidade humana. Este não pode, em momento algum, escapar quando nós formos nos reportar a um repórter, a uma entrevista. Nós temos que lembrar que este preceito fundamental da dignidade humana cala e forte no nosso discurso. Muito bem. Não faz muito tempo assim, eu quero trazer a atualidade. Nós vimos um magistrado talhado, aliás, magistrado de carreira, voltar atrás numa decisão por força daquilo que muitos já alcunhou de quarto poder da imprensa. Ministro Teori Zavascki, hoje tomando assento na mais alta corte deste país. Num caso do Rio Grande do Sul, em que, numa reclamação brilhantemente alinhavada pelo advogado de defesa, no sentido de que não teria competência o juiz federal do Rio Grande do Sul para presidir aquela persecução criminal, porque dentre os investigados haviam deputados federais que têm foro privilegiado, e penso que nessa seleta plateia de acadêmicos já estudaram essa matéria de competência e distingue bem esse tema, o foro privilegiado. E o ministro Teori Cavalcante, sorteado como relator, portanto, eu não estou falando do juiz de início de carreira, o juiz substituto. Isso é para que vossas senhorias percebam a força desse quarto poder que é a imprensa. Ele, então, analisando a reclamação, verificando que aquele juiz não tinha competência para presidir a persecução criminal, monocraticamente, numa liminar, determina a soltura dos envolvidos, porque a competência por envolver deputados federais seria dessa persecução, como for adequado, tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. E mandou soltar, porque aquela prisão era ilegítima, decretada por um juiz que não tinha competência. Mas não demorou muito, a imprensa alardeia que o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou soltar todo mundo. E o juiz, num ato raro de uma espécie de embargo de declaração, porque eu não entendi, ele consulta o ministro dizendo se era para soltar todo mundo ou apenas um dos integrantes daquela persecução, que não sei se ocasionalmente ou se precipuamente
diretor da Petrobras, nesse escândalo que nós temos aí diante da nação, será para apenas soltar o diretor da Petrobras ou será para soltar todos os envolvidos. Ora, se o juiz era incompetente para decretar esta medida cautelar em relação a ele, é em relação a todos. Mas ele, naquilo que eu chamo, pressionado pela força da mídia, do medo da execração pública, volta atrás. Repito, um juiz da mais alta corte do nosso país. Então, nós não estamos tratando de um assunto fácil, leve de se aqui discutir. Porque se esse quarto poder consegue fazer com que um juiz de carreira, não é um juiz que foi alçado por indicação com seus conhecimentos, não, já vem como magistrado desde o início. Antes de ir ao STJ, por indicação, ele já era juiz de carreira. Ele volta atrás e determina que a soltura seja especificamente em relação apenas ao diretor da Petrobras. Não sei se esse era o objetivo daquela decisão, mas eu entendo minimamente como estudioso que se o juiz era incompetente para o diretor da Petrobras, ele seria incompetente para todos os demais envolvidos naquela persecução penal. É disso que nós vamos tratar aqui, dessa força desse quarto poder. Não é diferente, eu estou trazendo um caso recente, vou trazer um outro que me chocou também. Caso Suzane Richthofen. Essa menina, ela está sendo, para quem não conhece o caso, foi aquela que assassinou os pais. E eu tinha um professor que brincava, ele dizia, o crime, né, qualificado, ele dava como exemplo, né, é como aquele filho que manda matar os pais para participar do baile de órfãos. Era uma coisa assim grotesca, que chocava o absurdo da torpeza de um caso como esse. E esse caso chocou o país, porque ela tinha como intenção, nesse crime, ficar com a herança dos pais. Mas nós sabemos, e esse foi um pressuposto para mim no estudo do direito penal, a questão da ressocialização. Nós temos que ressocializar o indivíduo que vai para a execução de uma pena, porque não existe prisão perpétua e um dia ele será devolvido ao nosso convívio, e nós esperamos que tenhamos algo que possa ajudá-lo nessa expiação que é a prisão. E, dizia eu, de um outro caso emblemático, para trazermos hoje aqui a discussão, que a Suzane Richthofen foi filmada sem autorização na execução da pena pelo Fantástico. Tanto que houve uma decisão de um juiz corajoso, porque tem que ser corajoso para enfrentar a imprensa, e principalmente a Globo, a coisa de 2 semanas, porque a lei de execução penal, no artigo 192, veda expressamente a divulgação de imagens dos presos na execução da pena. E eles, então, num pedido de progressão de regime prisional, eles conseguem obter de forma obscura, porque não se tem, imagens dela no seu exercício laboterápico dentro de um estabelecimento prisional. E isso foi ao ar e o juiz determinou proibindo essa veiculação, a continuação da veiculação dessas imagens. É outro caso atualíssimo que traz aqui, nessa oportunidade, motivos para nós discutirmos dessa relação do direito penal e a mídia. Então, eu vejo esse contraste e vão me perguntar, a imprensa ajuda a desvendar crimes? Sim, nós temos um jornalismo investigativo que, graças a este jornalismo investigativo sério levado, nós chegamos à conclusão e a desbaratamento de grandes quadrilhas, principalmente nos chamados crimes de colarinhos brancos, em que a imprensa conseguiu trazer às autoridades a responsabilização. Então, nós temos aí também um contraponto positivo da imprensa.
Agora, tudo isso não acontece por acaso. Porque nós estamos aqui a discutir isso, temos que saber o que nos assegura, tanto de um lado quanto de outro, a questão da dignidade humana, do respeito à pessoa, como também a liberdade de imprensa, que o Dr. Walter, nosso eminente palestrante, que convive diuturnamente com essa relação com a imprensa, sabe. A nossa Constituição, a nossa lei maior, no artigo 5º, inciso 14, assegura essa liberdade de impressão. No inciso 10, ele tem a sua restrição do respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos ali um contraponto. Agora, é interessante, e esse ponto eu gostaria de comentar com vocês, o que talvez seja o alimento de certas coisas que acontecem e que nos deixa, por vezes, estarrecidos. Dispõe o artigo 5º, e todos os acadêmicos aqui, com certeza, já tiveram a oportunidade de passear por esse que é tido como a cláusula pétrea, ou a chamada garantia fundamental, no que diz respeito à liberdade de imprensa no nosso país. O artigo é o 5º, o inciso é o 14. É assegurado a todos o acesso à informação e respeitado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, o repórter, ele obtendo a informação, ele não precisa revelar a fonte. A Constituição lhe assegura. Muito bem. Me deixa, no mínimo, apreensivo, quando eu me deparo com a notícia nos meios televisivos ou no jornal escrito, Dr. Mauro Nassif, trechos de interceptação telefônica. Isso quando não se leva ao ar o áudio da interceptação telefônica, que vocês, acadêmicos e os advogados talhados que nos brindam nessa manhã, sabem que é garantia fundamental também o sigilo das comunicações telefônicas. E a lei de interceptação, a 9.296, que rege a matéria, dispõe que é crime revelar elementos colhidos na interceptação telefônica. Aonde estão as ações penais contra estes órgãos de imprensa que levam a conhecimento do público trechos, áudios de interceptações telefônicas? Me deixa arrepiado. Porque, senhores, se é algo que é tido como garantia fundamental, a nossa conversa ao telefone com o ente amado ou com o cliente, numa questão reservada, que é me garantido pela Constituição Federal, que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, de repente estar sendo explanado em um jornal televisivo escrito. Mas esse poder, esse quarto poder, seduz também. Porque os holofortes da imprensa atraem. E o homem, assim como ele tem esse fascínio pela notícia da violência, ele também tem este pecado venial que o seduz da vaidade. E aí, costumo dizer, nós temos promotores, e aqui não é nenhum desabono, nenhum desdouro aos nossos ex-adversos, que, aliás, nesse caso da escola de base, foi graças ao trabalho de um promotor que o caso parece que tomou outro rumo, mas o estrago já estava feito, Dr. Walter, que quando abre a geladeira, a luz que normalmente se acende traz a ele a impressão de que são as luzes da imprensa, inicia a entrevista e já quer começar a dar a entrevista. É um poder que seduz, e a vaidade fala alto. O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão já recente, porque eu sou dos idos em que nós não tínhamos esse controle no âmbito nacional, nós tínhamos apenas a Corregedoria, o Ministério Público Local, do Estado, e nos casos da Procuradoria da República Regional, trouxe uma recomendação aos promotores de âmbito nacional
que quando o promotor for dar uma entrevista sobre um caso, que ele não externe juízo de valor. Porque prima também, dentro dessas garantias fundamentais, a presunção de não culpabilidade, a presunção de inocência. E nós não podemos esquecer que o processo criminal é uma dialética. Então, quando nós, advogados, vamos à imprensa, é para minimizar, meu caro amigo De Paula, o estrago que a acusação causa ao acusado no processo crime. E digo eu, por experiência, e não contem para ninguém, aos futuros advogados criminalistas, que com certeza essa plateia de acadêmicos nos brindará no futuro, não contem para ninguém, mas a imprensa, nos casos criminais, ela, na verdade, já antecipa uma sentença condenatória. Então, se não bastasse as provas que nós temos que, efetivamente, refutá-las no cotidiano do contraditório, nós temos a imprensa. Porque eu costumo comparar, e isso também são dos alfarrábios, dos compêndios que estudei, que uma vez lançado pela imprensa, o caso é como soltarmos um saco de plumas do alto da montanha ao vento. Por mais que tenhamos um trabalho em face da sentença absolutória, nada vai reparar o dano causado. A imagem está arruinada. Eu, recentemente, vou preservar a fonte, como me vale aqui a Constituição aos casos em que o jornalista leva ao ar um caso que, em tese, estaria sob segredo de justiça, em que eu, patrocinando a defesa de um colega, ouvi alguém comentar sobre ele de forma pejorativa. E eu, conhecendo o caso, disse, mas foi absolvido. Mas não tem o que repare. Uma vez que foi para a imprensa o caso, não tem sentença absolutória que dê jeito. É irreparável o dano que a imprensa causa. Por isso, nós clamamos por um jornalismo sério, comprometido com esse princípio da dignidade humana, porque hoje é ele acusado, mas poderia ser qualquer um de nós. Costumo dizer isso aos repórteres, quando vão levar a editar uma matéria, porque ninguém está livre. E um dos crimes, que é a vedete da imprensa, qualquer homem de bem pode praticar, que é o homicídio, e esse é o carro-chefe. Os grandes casos de repercussão são aqueles crimes que atentam contra a vida. E esse, nenhum repórter, eu costumo dizer, está livre, porque você está saindo daqui agora, você pode chegar na esquina, dirigindo um veículo, atropelar alguém, praticou um homicídio na direção de veículo motor, ou alguém tentar lhe agredir, e você, em legítima defesa, matar esse agressor por uma injusta agressão. Então, esse delito do homicídio, parece-me que é o carro-chefe. E o que nós reclamamos é que a imprensa trate com o devido respeito à dignidade humana quando se reportar a ele. Sempre fazendo questão que o processo, na verdade, ele deve desenvolver sobre o crivo do contraditório, em que haverá provas de acusação, provas de defesa, e que talvez aquela acusação inicialmente formulada tenha ou não uma eventual mudança. Isso por quê? Porque Michel Foucault, num livro, uma obra que eu recomendo aos acadêmicos, e a nós profissionais é quase livro de cabeceira, Michel Foucault, Vigiar e Punir. Ele relata, nos idos de 1700, que o público ia aos montes assistir às aplicações de pena em praça pública, em que o acusado, o condenado, era pendurado pelos braços, pernas, mamilos, sobre ele derrubado era chumbo derretido, enxofre, e
e depois desmembrados, destroçados por cavalos. E o público delirava. Isso nos idos de 1700. Hoje, a evolução faz com que nós façamos isso não nas praças públicas, mas através desses programas sensacionalistas que nós temos no dia a dia. Não é essa a imprensa que nosso Estado democrático de direito reclama, porque a liberdade de expressão ela é fundamental. Eu não posso, em hipótese alguma, imaginar que tenhamos um pleno Estado democrático de direito sem a participação da imprensa, mas uma imprensa responsável. E aí, quando eu disse do inciso 14 do artigo 5º, que essa preservação da fonte talvez seja uma forma de insuflar que alguém dê à imprensa provas como desse naipe que mencionamos, trechos de interceptações telefônicas, que é uma garantia fundamental assegurada na Constituição, continue acontecendo. Não aconteceria se nós tivéssemos, talvez, profissionais sérios, e tenho certeza que isso não é da parte da defesa, porque a defesa não interessa revelar esses trechos de interceptações telefônicas, porque nós costumamos dizer que nessas interceptações nós temos verdadeiros exegetas de plantão, que são os policiais. E dali, olha, eu vou receber aqui o documento, eles digam que esse documento é um lote de cocaína. Eles interpretam da forma que bem entendem. É perigosíssimo esse contexto de interpretar. E aí edita-se esses pequenos trechos e colocam ali, como eu dizendo ao nosso presidente da mesa, doutor Marcos, vamos sair daqui, depois nos encontramos para tomar um café, estamos interceptados por telefone. Bem, esse era o encontro onde seria ali acertada a organização criminosa. Dá um contexto. Nada mais movediço do que essas interpretações ocorridas. Então, tenho absoluta certeza que não é a advocacia que tem levado à imprensa esses trechos. A quem isso interessa? A acusação. Por quê? Porque exercerá a opinião pública uma pressão enorme em face do julgador, do juiz. Iniciei esta minha conversa com vocês, dando exemplo de um magistrado talhadíssimo, da mais alta corte deste país, ministro Teori Zavascki, que voltou atrás uma decisão de soltura por incompetência do juiz. Por força de quê? Porque não caiu bem na imprensa ele determinar a soltura dos envolvidos na Operação Lava Jato. Então, veja só, eu, como estratégia, representante da acusação, titular da ação penal, solto na imprensa essas interceptações, o repórter vai preservar a fonte, é claro, não vai dizer que fui eu, porque senão respondo por crime, e o juiz passa a sofrer uma pressão enorme, porque ele faz parte de uma sociedade, e no clube, na festa, no bairro, no prédio, vai falar, pô, doutor Mauro, quer dizer que o senhor soltou o fulano de tal, mesmo com a imprensa dizendo isso, sem conhecer aquilo que é fundamental, que são as entranhas do processo. É essa contenção que nós devemos reclamar e ter. E no início da nossa reunião, o presidente da mesa nos provocou, até como um tema polêmico que recentemente foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, da necessidade do jornalista ter o diploma. Eu confesso, estou no magistério já também há 20 anos, como aprendiz, e hoje a exigência dos títulos de mestre e de doutores. E tive, doutor Mauro Nassif, brilhantes, inesquecíveis e insubstituíveis professores que não eram mestres nem doutores, mas que conheciam e ensinavam com a alma. Tinham um conhecimento vastíssimo. Então, quero dizer, não é o diploma que talvez faça a diferença, como nós temos ainda hoje repórteres
jornalistas que não são detentores de diploma, mas que são comprometidos com essa seriedade fundamental da dignidade da pessoa humana. Eu acho que esse fenômeno está muito mais embaixo. E é o que eu costumo dizer. A questão da formação do ser humano, esse respeito ao semelhante, que o calo profissional, doutor Mauro Nassif, às vezes faz com que percamos, porque o calo profissional, eu costumo dizer, é o juiz que diariamente está decretando prisão. Ele perde essa sensibilidade do deletério que é a prisão cautelar. Mas aí a imprensa está lá cobrando, mas ele está sendo acusado de um crime bárbaro. Nós fomos brindados por mais um agora, um publicitário e uma advogada, que mataram e esquartejaram o zelador. Vocês vão ver o pano para a manga que isso vai dar. Já está na mídia aí. Vai ser mais um daqueles. Seduz, porque nós temos o ser humano, essa volúpia, essa sedução por essa notícia sanguinolenta. Mas é assim desde os primórdios, como eu disse eu. Então, o que nós precisamos? Isso não vai desaparecer. Está intrínseco à natureza humana. O que nós precisamos ter é profissionais comprometidos, com ou sem diploma, mas que respeite o devido processo, porque a exposição de um investigado, de forma brutal, vai além da pessoa dele. E a Constituição diz que a pena não deve passar, senão da pessoa do condenado. E a família é abarcada com isso. Imagine o filho, o tio, a avó deste sujeito, que está sendo escrachado na imprensa. E depois, se ele consegue a absolvição. Não há sentença, repito a vocês, que possa reparar esse dano. É como as plumas lançadas ao vento de cima da montanha. E aí, então, vai para a seara que o Dr. Walter insistentemente me pede para que fale. O Tribunal do Povo, o Tribunal Popular. E aí, eu quero lembrar do Dr. Mauro Nassif, aquela frase que marcou voz na revista Super Interessante. Os jurados são mais passionais, analisam por consciência e não por ciência. E aí, vejam só o impacto. Se eu trouxe o exemplo de um juiz talhado, porque, por essência, o que nós esperamos de um juiz? A imparcialidade, que ele não seja contaminado, que ele tenha independência e tenha essa autonomia de que imprensa nenhuma o contamine. Mas nós não podemos esquecer que ele é um ser humano como eu, você, e que vai ter fatores endógenos ou exógenos que vai influenciar a consciência desse juiz. Ninguém é um super-homem que vai se desligar do convívio e daqueles elementos informativos que permeiam a sociedade. Então, se eles são influenciáveis, imagine, doutor Mauro Nassif, o nosso seleto conselho de sentença, aqueles 7 do povo, que um dia antes de ser convocado, estava assistindo pela imprensa sensacionalista, que produz a prova e profere a sentença antes mesmo do desenvolvimento da persecução criminal perante o Poder Judiciário. Com que espírito ele vai sentar naquele banco destinado ao juiz leigo? E aí, meus caros, eu vou dizer, você não vai precisar convencer apenas os jurados, mas a opinião pública, que já veio ali e está estampada. Tivemos um caso também aqui em São Paulo que me marcou muito, pela confusão, pelas agressões que um colega, Roberto Podival, doutor Mauro Nassif, no caso dos Nardones, que foi agredido, doutor Walter, pela massa de pessoas que ali acompanhavam o julgamento, nosso presidente dessa mesa, confundido no seu mistério, no seu ofício de advogado, exercendo o lídimo exercício de defesa que a todos, sem exceção, é assegurado, ele é agredido. Mas por que isso? Porque aquela opinião pública, massa que ali estava, foi insuflada pela mídia.
Por essa mídia, Dr. Walter, que nós tememos, que não está comprometida com o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, então, eu digo que se isso já penetra nas entranhas do juiz togado, no juiz leigo, isso é mais do que permissivo. E muitos sustentam, como no Supremo, que se permitisse a transmissão direta do julgamento do tribunal do júri para que talvez pudesse amenizar o estrago que a mídia, sem conhecimento do processo, fez. Porque se no Supremo nós temos a possibilidade de ter o julgamento ao vivo e todos ter acesso, talvez na fala da defesa, no plenário, que faz toda a diferença, o público tendo acesso, talvez minimizaria, porque reparar jamais esse dano. E tivemos aqui em São Paulo casos emblemáticos que foi a imprensa, um dos que marcou, foi na comarca de Guarulhos, em que uma colega nossa, advogada, a Mércia, foi vítima, e o doutor Leandro Bittencourt Cano, é isso, doutor De Paula? Ele autorizou a transmissão ao vivo, direta, do plenário. E talvez tenha dado a oportunidade da sociedade ver o discurso de defesa e amenizar. E diminuir um pouco o impacto daquilo que a imprensa... Porque a imprensa ela pode tanto protagonizar o vilão como o mocinho também. E aí, repito, nós não podemos perder de mira que, atrás daquele repórter, nós temos uma empresa, num sistema capitalista e que quer, na verdade, lucro. E aí, não é o interesse público que pauta a matéria, mas sim, preste atenção que ela é sutil, não é interesse público, mas o interesse do público. O que o público quer assistir? Ele quer exatamente esses casos sensacionalistas. Porque, como eu disse, está na natureza humana entender o porquê, o que tem o criminoso. Por que nós temos grandes filmes, grandes best-sellers acerca do exercício da advocacia, do crime, da prática do crime? Por que nós temos filmes premiados, seriados, dentro do estabelecimento prisional? Isso é coisa dos americanos. Por que isso? Porque é da essência humana essa curiosidade, essa instigação pelo crime. Então, o que faz a imprensa? Porque se não estiver dando ibope, e aí o Dr. Walter, nesse sentido, é um pioneiro, é um lutador, porque tem um programa com fins educativos e não faz do seu programa uma seara, talvez, de autopromoção ou de trazer notícias de casos sensacionalistas que poderia, talvez, aumentar o seu ibope, mas está preocupado com a formação do cidadão. Daí o título, Direito e Cidadania. Então, eu teria muito a falar. Só deste princípio da dignidade da pessoa humana, nós poderíamos ficar horas a fio se debatendo. Que princípio é esse decantado que seria para apenas aqui trazer a alusão, que serviria de anteparo a essa mídia, talvez permissiva, no divulgar, às vezes, algo que não tem conhecimento profundo? É porque o artigo 1º, dispondo sobre os princípios fundamentais, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Seria digno nós, como neste caso que trouxe à luz de paradigma o Dr. Walter, escola de base, produzir na mídia o que foi produzido? 18 anos se passaram e vocês tiveram a oportunidade de contemplar a vítima desse processo da mídia. Hoje,
com dívidas, numa expectativa de uma ação indenizatória contra o Estado, que provavelmente será paga em precatórios, com uma família totalmente destruída e que não conseguiu colocação no mercado de trabalho tão concorrido. E aí eu digo, na questão da execução da pena, que é um fator preponderante que a lei protege. E critico muito isso, meu presidente, desta mesa. É sempre requisito dos editais de concurso não ostentar antecedentes criminais. E aí o Estado nos incentiva, como da iniciativa privada, a empregar os egressos, os recém-saídos dos estabelecimentos prisionais. Ora, onde o Estado traz como óbice a concurso público quem ostenta uma condenação e quer possibilitar que horizonte a quem se regenera. Substancialmente, se esse condenado que cumpriu sua pena teve seu caso levado à imprensa, dessa forma assassina que eu costumo dizer, porque dependendo da forma que é veiculada a matéria, é para destruir a pessoa. Eu, na verdade, também faço essas minhas conjecturas, mas tenho que deixar as minhas indagações, porque eu também não tenho as respostas, não as tenho. E chego a pensar, é inconcebível pensar que o exercício de um direito significa a negação de outro, ou seja, o exercício da liberdade de imprensa seja a negação do princípio da dignidade humana ou vice-versa. Um não pode anular o outro. Eles têm que conviver em harmonia. Talvez sermos mais rigorosos com as autoridades que alimentam esse permissivo meio de mídia, porque são autoridades, porque o repórter não tem acesso a inquérito policial, nem tampouco a ação penal para de lá retirar as interceptações telefônicas, os trechos de depoimentos, e o advogado, porque lhe é prejudicial, não o faria? Alguém o faz? E são entes que estão internamente ligados ou à parte policial, ou ao Ministério Público, ou ao Judiciário, porque são as pessoas que têm contato? Ou nós conseguimos conscientizá-los de que o vazamento dessas informações é algo extremamente pernicioso à sociedade, ou não teríamos, como dizer aqui, que veja uma luz no final do túnel. Porque se desde os primórdios o homem tem essa necessidade, essa volúpia por notícias, e a imprensa usa esses meios obscuros para obtê-las, eu confesso que fico triste, decepcionado, mas não acovardado. E daí, meu caro De Paula, é o que me leva, às vezes, de forma a me manter de espinha ereta, a enfrentar jornalistas sensacionalistas, mas de cabeça erguida. E quando me perguntaram, e essa é uma pergunta que marcou e calou fundo, em relação a um caso que o Dr. De Paula, Dr. Mauro Nassif tiveram a oportunidade de atuar e que, por motivos profissionais, não pude estar ladeado a eles nesse caso, ele me pergunta, doutor, mas me fala do saco plástico enfiado na garganta da vítima antes de abuso sexual. E eu disse, por uma questão de dignidade humana, em respeito à família dessa vítima e à própria vítima, eu me recuso a falar qualquer coisa sobre isso. Porque o que ele queria era aquilo que, na verdade, trouxesse essa chama, essa necessidade dessa sanha que se tem por esse tipo de notícia. E é isso que nós, como futuros profissionais ou profissionais já em atividade, devemos sempre
contrapor ao repórter, ao jornalista que venha buscar o sensacionalismo no caso. Trazer a ele que o princípio da dignidade humana deve ser preservado nesses casos.